Meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Teologia do Século XXI. Eu te desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que você ver esse vídeo. Eu quero hoje apresentar um livro a vocês que eu creio que é de grande importância para todo aquele que ama a palavra do Senhor, gosta e ama a teologia. É importante sabermos, irmãos, sobre a teologia, como ela se desenvolveu, como foram montadas a crença que hoje nós acreditamos. Quem foi que fez isso? Em qual tempo foi? Essas perguntas, elas são respondidas e estão na história da teologia cristã. E é importante nós sabermos isso. Como se desenvolveu ao longo das eras, ao longo dos séculos, todo o desenvolvimento teológico que chegou para nós hoje. Então, eu louvo a Deus por homens abençoados que se esforçaram e escreveram, deixaram registrado nos seus livros toda essa história. E é um desses homens abençoados que eu quero apresentar para você, meu querido irmão, que está vendo esse vídeo. Eu quero apresentar um livro do doutor em História da Igreja, o doutor Gerald Bray. Nesse livro aqui, ele vai tratar sobre a história da teologia cristã, o desenvolvimento teológico. Vem tratando lá desde o primeiro século até os dias atuais. É um livro completíssimo, completíssimo. Eu quero convidar você a vir comigo ver esse livro. Bora lá? Bem, meus irmãos, vamos agora dar uma olhadinha nessa obra. Ela é capa dura. Eu achei muito bonito essa capa, esse amarelo, essa combinação de cores, essas imagens aqui. Eu achei muito bonito. A Shed aí Publicações acertou legal aí nessa capa. Autor aqui, como eu disse, Gerald Bray, História da Teologia Cristã, editora Shed Publicações. Olha a grossura desse material. Ele é um material que tem muito conteúdo. Aqui é a parte de trás do material. Se os irmãos depois quiserem ler a recomendação que Nathan Finn faz sobre esse livro. Aqui também é outra citação de Timothy George sobre o conteúdo do livro. E aqui embaixo é a formação acadêmica do Dr. Gerald Bray. Se os irmãos quiserem estar pausando o vídeo para ler a formação dele, vamos agora olhar o sumário do material. Bom, vamos lá, deixar essa bolsinha do lado aqui para poder apoiar a capa. História da Teologia Cristã. Aqui do lado algumas informações sobre o material. Aqui mais informações. Aí. Dá um zoom aqui para vocês. Primeira edição, setembro de 2017. História da Teologia Cristã. Vamos virar a página aqui. Pronto, aqui começou o sumário da obra. Deixa eu ajeitar aqui assim, para ficar melhor. Prefácio 13. Ele vai dividir o livro, irmãos, por partes, tá? A parte 1, ele vai trabalhar o legado israelita. Ou seja, o legado que o cristianismo recebeu ali do judaísmo e assim por diante. As ideias compartilhadas em comum e etc. Primeira parte, cristianismo, tópico 1, né? Cristianismo e judaísmo.
Se os irmãos quiserem ler, fiquem à vontade. Aqui eu vou ler só os que estão em negrito, para não ficar muito comprido o vídeo fica muito longo, muito grande. O cristianismo e judaísmo, tópico 1. Tópico 2, uma herança compartilhada. Parte 2, ele vai falar da pessoa do Pai. Aí, Deus como Pai. Vou dar uma paradinha, se os irmãos quiserem ler o resto. Ainda na parte 2, o Pai e seus filhos. Parte 3, a obra do Pai. Aí ele vai falar, aqui ele vai tratar mais da parte prática já do Pai. A reconciliação do mundo. A providência e a predestinação. A obra do Pai e a Trindade. Parte 4, a pessoa do Filho. O desafio da encarnação. O Filho de Deus. O vocabulário teológico cristão. Aqui ele vai tratar de hebraico, grego, latim. Falar dos desenvolvimentos das línguas e etc. Essa parte aqui ele vai ter bastante citação, já entrando ali na ideia de Trindade, começando a pegar esse rumo aí e trabalhar esse desenvolvimento, ok? O Filho do Homem, e ele inicia aqui a parte 5. Parte 5. O corpo de Cristo, a morte de Cristo, a vinda do reino de Cristo. Parte 6. A pessoa do Espírito Santo. A pessoa esquecida da Trindade, Espírito do Pai, Espírito do Filho. Parte 7. A obra do Espírito Santo. A presença de Deus, a inspiração da Sagrada Escritura, a preservação da Igreja, o caminho para o céu. O corpo místico de Cristo. Parte 8. Um Deus em 3 pessoas. A doutrina clássica de Deus. O eclipse da teologia. O reavivamento trinitário. O desafio de Deus hoje. Aí, lista cronológica de pessoas e lista cronológica de eventos. Então ele é dividido, meus irmãos, em 8 partes, ok? Aqui, meus irmãos, aqui inicia-se a primeira parte do material. Eu separei algumas coisas aqui para mostrar para vocês de cada parte. Não vou mostrar tudo, senão o vídeo vai ficar muito longo. É só alguns detalhes para que vocês possam ter um pouco da noção, ou uma ideia básica do que ou como ele vai trabalhar o assunto. Eu já adianto que ele vai trazer muito conteúdo. Cada assunto que ele aborda com muita profundidade. Ele não economiza, como eu disse, nas palavras. Ele não vai direto ao ponto. Ele traz todo o arcabouço ali primeiro, toda a estrutura, todo o desenvolvimento, para que a pessoa fique por dentro de tudo o que aconteceu naquela parte que ele está tratando da história. Aqui ele vai tratar a separação dos caminhos, ou seja, a separação do cristianismo do judaísmo. Ele vai trabalhar essa ideia. Aqui, ó. Eu separei esse pedacinho aqui para vocês, ó. Se vocês quiserem estar lendo, vou ler só um trecho. Os judeus acreditavam que Deus era eterno, todo-poderoso e assim por diante, mas raramente refletiam sobre as implicações desses atributos para o entendimento de como ele interagia com o mundo. A abordagem deles era essencialmente prática e subjetiva. No que dizia respeito a eles, Deus era quem disse ser
porque ele demonstrou que suas declarações eram verdadeiras. Eles, em vez de especular sobre os mistérios grandes demais para a mente humana, achavam melhor fazer o que Deus ordenara e colher as recompensas que a obediência traria. Ok? Vou aqui ler só esse trecho, para não ficar muito grande o vídeo. Se os irmãos quiserem continuar lendo esse pedacinho, eu vou trazer mais uma parte que eu separei para os irmãos darem uma lida. Aqui ele vai trabalhar sobre a mesma ideia, a herança compartilhada, e ele colocou o tema aqui. O tema e vamos colocar assim, um subtema ou a ideia especial que ele vai trabalhar aqui nesse momento, nessa parte do livro, que é Deus é um. Então aqui ele vai trabalhar sobre esse ponto de Deus é um, a herança compartilhada, ou seja, do cristianismo para com o judaísmo. Trabalhando todo, eu separei algo aqui para mostrar para vocês. Outra parte que vai trabalhar é essa aqui, ó. A natureza do pecado e do mal. Que ele também vai trabalhar essa parte aí. Se vocês quiserem dar uma lidinha nesse trecho aqui, ó, ele vai trazer o compartilhamento da ideia. Ok? Vamos para outra parte. Aqui na parte 2, trabalhando já com a parte do Pai, ele vai trabalhar o Deus em si todo poderoso e não gerado. Aqui, se quiserem estar lendo essa parte aqui, a expressão não gerado expressava o que os cristãos queriam dizer sobre o Pai, mas ela não foi inventada por eles. A expressão já foi usada por Platão na obra de Timeu, com uma descrição da maneira mais elevada que ele categorizou como imutável, não gerada e indestrutível, não admitindo modificação e sem nenhuma combinação, imperceptível à vista ou aos outros sentidos, o objeto do pensamento. Então essa é a parte que vai fazer citações, e como eu estou lendo aqui, filosóficas e assim por diante. Vamos para uma outra parte. A providência e a predestinação, a imagem de Deus e a semelhança com Ele. É outra parte que ele vai trabalhar também. Separei esse pedacinho aqui para os irmãos, se os irmãos quiserem dar uma lida. Faz também citações pagãs, de escritos pagãos e assim por diante. Gnosticismo aí. Eu separei esse pedaço aqui para que vocês leiam, irmão, da parte 4. Aqui ele vai falar já sobre a pessoa do Filho, combinação das naturezas e assim por diante. Aqui ele já vai trabalhar toda aquela ideia que a gente sabe que existe, união hipostática e assim por diante. Olha aí. Vai fazer citações. Adocianismo, ele vai trabalhar. Aqui ele vai trabalhar o arianismo. Olha aí. Não vou mostrar tudo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Vamos para outra parte. Nessa parte, meus irmãos, ele vai trabalhar o vocabulário teológico cristão. Ok? Aqui é uma tabela que ele traz dentro dessa parte do vocabulário cristão.
ele vai aqui trazer algumas palavras que tem numa língua, que não tem na outra, o desenvolvimento dessas palavras, como pode ver aqui, ó, grego, latim, português e esloveno. Aí ele vai trazer a maneira de escrever e a palavra de cada língua. Então nessa parte aqui embaixo também, nessa parte aqui, ele vai trabalhar já o desenvolvimento das línguas, as dificuldades e assim por diante. Aqui ele vai falar, meus irmãos, sobre a pessoa esquecida da Trindade. Ou seja, ele vai falar por que a pessoa esquecida da Trindade. Porque durante ali 4 séculos, o debate ele ficou todo em volta da pessoa de Cristo. Então, por vários séculos, ele vai falar aqui, o Espírito Santo ficou esquecido dentro desse debate. Até separei um trechinho aqui para vocês lerem. Essa parte aqui, ó. Aqui em cima. Aqui, ó. Já no século IV, a resolução dos problemas cristológicos lançados pelo arianismo levantou a questão da identidade do Espírito Santo. Se o Pai é totalmente Deus, do que quase ninguém jamais duvidou, e o Filho era igualmente divino, o que seria possível dizer a respeito da terceira pessoa da Trindade? Aí ele vai falar aqui embaixo que Basílio foi o primeiro a escrever um tratado teológico importante, chamado O Espírito Santo, exclusivamente devotado ao Espírito Santo. Então, nesse pedaço aqui, ele vai trabalhar sobre a pessoa do Espírito Santo. Todo o desenvolvimento que teve, como entender o Espírito Santo, como entender a sua obra, a procedência do Espírito Santo do Pai, do Filho ou de ambos, e assim por diante. A ideia ocidental, a ideia oriental. Ele vai trabalhar toda essa ideia aqui. Durante todo esse livro, ele sempre vai colocar as ideias apresentadas. Aqui ele vai trabalhar a separação do Oriente do Ocidente. As questões que levaram a essa separação. A questão filíoque, uns concordavam, outros discordavam, porque houve essa separação. Então também Gerald Bray vai trabalhar essa ideia, essa história, melhor dizendo, aqui nesse livro. Aqui, e por último, não menos importante, ele vai entrar já no século XVIII, começando a trabalhar o culto da razão. Ele vai trabalhar ali, desculpem, o iluminismo, mais para frente liberalismo, um pouquinho mais para frente a neo-ortodoxia. Então ele vai abordar desde o início as faculdades que surgiram, foram surgindo, trabalhando mais na parte crítica da Bíblia, mais na parte racional da Bíblia, quais foram os efeitos que esse racionalismo causou na interpretação cristã, qual era a resposta da igreja para esse novo método de pensamento que estava surgindo. Então ele também vai trabalhar essa parte aí, vai fazer algumas citações de Adolf von Harnack, vai Peter Gay, vai citar vários, irmãos, citar várias pessoas aqui que teve, deixou a sua história aí nessa parte da história da interpretação bíblica. Então tá aí, meus irmãos, esse foi o review do livro História da Teologia Cristã, de Gerald Bray. É um livro importante que eu recomendo para quem quer se aprofundar ali na história da teologia. Eu li esse livro todo, graças a Deus, e gostei bastante, fiz bastante anotações nesse material aí. Super recomendo ele, que é um livro muito bom. Um livro aí que dá para achar ele por um preço bacana aí, dando uma pesquisadinha, você encontra ele por um preço legal.
Ok, meus irmãos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o seu like aí, se inscreva no canal. Compartilhe os vídeos, meus irmãos, para que mais pessoas sejam abençoadas. Esse é o meu propósito aqui, é abençoar o povo de Deus com boas literaturas, com boas recomendações. Então, se você viu esse vídeo, gostou da recomendação, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com outros irmãos aí para que eles também venham conhecer esse material aí, ok? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.